Fala galera, beleza? Se você já teve problemas com o billing na sua conta da AWS, esse vídeo aqui é para você. Se você quer ver isso e muito mais, então vem comigo. Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ver como fazer o deploy de uma Lambda Function que busca um relatório dos seus custos na AWS e manda para você tanto no Slack como no Telegram. Bom, basicamente essa Lambda eu já tenho criado aqui nesse repositório há algum tempo e eu resolvi dar uma refatorada nela nos últimos dias. Basicamente ela tinha suporte para receber um webhook no Slack, onde eu recebia o relatório de custo diariamente. Então, como eu queria acompanhar os custos da minha conta pessoal da AWS, eu resolvi também colocar uma integração com o bot do Telegram. E basicamente hoje a gente tem suporte ao Telegram e ao Slack. A gente configura algumas variáveis de ambiente no momento do deploy dessa nossa Lambda Function e ela acaba enviando diariamente para mim qual que é o custo que eu tenho na minha conta da AWS, tanto no Telegram como no Slack. Beleza? Além disso também eu consigo ver quais são os serviços que estão gerando custo. Então aqui a gente tem um print de como que funciona essa Lambda, né? Então basicamente ele fala qual que é o valor do meu billing e manda quais os serviços e qual o valor que eu estou gastando em cada um desses serviços, ok? Então vamos lá para o nosso terminal, para o nosso VS Code para entender como é que essa Lambda funciona. Bom, eu já tenho a minha Lambda clonada aqui na máquina, mas basicamente a gente tem o README aqui explicando o que a gente precisa ter instalado. Basicamente a gente precisa ter o SAMCLI, a gente precisa do Python, e se você quiser utilizar o Docker para fazer o deploy dessa Lambda, você pode também. Mas aqui, como eu tenho as coisas instaladas para fazer o desenvolvimento da minha Lambda, eu vou utilizar, os pré-requisitos para mim foram somente o SAM e o Python, ok? O SAM, se você nunca utilizou, ele é o Serverless Application Model da AWS, que basicamente facilita o desenvolvimento de aplicações serverless, né? Então, antes eu utilizava o Serverless Framework nesse repositório, eu resolvi migrar para o SAM. O SAM, a gente basicamente vai ter um template, onde eu vou definir nesse template.yaml quais são os componentes de infraestrutura dessa minha Lambda e através do SAMCLI a gente vai fazer o deploy desses componentes, ok? Então vamos lá para entender como é que funciona. Bom, aqui eu tenho o template.yaml, basicamente tem a definição da minha Lambda. Então eu estou falando aqui que eu tenho uma serverless function e eu estou falando para ela qual que é o código, onde está esse código, né? E qual que é o handler. Eu estou utilizando Python 3.9 aqui e injetando estas variáveis aqui de ambiente na minha Lambda. Vocês podem notar que eu estou utilizando ref aqui nessas variáveis de ambiente, mas é basicamente porque essas variáveis de ambiente elas vêm como parâmetro. E eu defini os parâmetros aqui em cima no meu template.yaml. Mas o que são esses parâmetros e por que eu estou utilizando eles? Basicamente, esses parâmetros, eles são perguntados para mim na CLI no momento que eu estou fazendo o deploy dessa Lambda Function, utilizando o SAM. Então facilita, porque eu não preciso deixar hard-coded. Uma coisa que eu vou melhorar, que eu esqueci de fazer, mas eu estava pensando agora, é a questão de colocar o schedule também como um parâmetro. Então a gente pode deixar esse schedule aqui, que basicamente é quando que o evento dessa Lambda vai disparar, quando a mensagem vai ser enviada, né, para o meu Slack ou para o meu Telegram. Basicamente hoje está fixo às 8 horas da manhã aqui do Brasil. Então eu posso colocar isso como um parâmetro e depois a gente pode já testar utilizando isso como parâmetro. Aqui embaixo eu defini a policy, né, dessa minha Lambda. Basicamente eu quero que a única definição a mais que eu preciso é que ela precisa utilizar o Cost Explorer, né? Então essa aqui é a action que eu libero a utilização do Cost Explorer para essa Lambda funcionar. Bom, basicamente é isso. O template.yaml do SAM. Se vocês quiserem ver mais vídeos do SAM aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Basicamente que a gente só faz o deploy de uma Lambda e utiliza alguns parâmetros. Beleza? Então aqui dentro da minha pastinha, basicamente, que eu vou ter o código da Lambda, ok? Aqui dentro a gente tem basicamente a leitura das nossas variáveis de ambiente, a gente tem as APIs do Telegram e do Slack, a gente tem o Lambda Handler. Eu basicamente dividi essa função, essa Lambda, em 3 funções aqui dentro, que basicamente em um momento eu pego o report, né, que é o relatório de custos, e depois basicamente eu utilizo esse relatório de custos e envio mensagens, tanto para o Slack como para o Telegram. Então, basicamente a gente faz esse código aqui utilizando o Boto e eu faço uma query no Cost Explorer, né, para saber os resultados. E aqui eu trabalho esse resultado do Cost Explorer para agrupar quais são os serviços e para montar basicamente aquele relatório.
Beleza? Agora que a gente já entendeu mais ou menos como que essa lambda funciona, vamos fazer o deploy e vamos entender como é que isso aqui vai funcionar lá dentro da nossa conta da AWS. Bom, então aqui eu já tenho um terminal aberto dentro da pasta da minha lambda. Aqui dentro, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer o sem build. Esse é o primeiro comando que a gente vai rodar. Basicamente, esse comando aqui ele vai pegar o nosso template.yaml e ele vai buildar, ele vai criar um arquivo CloudFormation por baixo dos panos. Depois disso, a gente vai fazer um sem deploy guided. E ele vai interagir com a gente perguntando quais são as variáveis, né, os parâmetros que a gente quer passar para essa Lambda Function, né, para essa stack. Então vamos lá. Então vou dar um send deploy guided. Basicamente aqui ele vai perguntar algumas informações para nós. Então o nome da nossa stack vai ser AWS Billing Messaging. A nossa região vai ser o SST1 ainda. O meu parâmetro aqui, então eu vou falar qual que é o Slack Webhook Token. Basicamente, por enquanto eu vou deixar vazio. Daqui a pouco eu já faço a atualização, mas vamos fazer o deploy dele vazio. Aí o Telegram Chat ID, que basicamente a gente vai criar um chat no Telegram. E a partir desse chat criado no Telegram, a gente vai colocar o nosso bot dentro desse chat, ok? Então é assim que funciona o envio da mensagem para o Telegram. Então a gente também tem o Telegram Token, que é o token do nosso bot. Aqui é a quantidade de serviços, quantos serviços eu quero ver no meu relatório. Então por padrão são 5. Aqui o low cost, basicamente, quando que tu quer que ele te avise que o teu custo está baixo, né? Então antes que gere algum alerta maior, né? Então eu vou deixar 1 e o meu high cost eu vou deixar 5, ok? Então antes de 1 é um limite normal, um low cost já é, ó, o seu custo já está chegando no limite do mínimo. E aí o high cost é assim, ó, seu billing já estourou. Basicamente agora a gente vai seguindo aqui, então eu vou dando um yes. Eu vou habilitar para que ele possa criar roles, porque a gente faz a criação de uma role. O disable rollback a gente pode deixar. E a gente também pode salvar, dar um yes aqui para salvar as nossas configurações no semi-config. Então o semi-config, basicamente, ele é um arquivo que vai conter as variáveis, essas que a gente informou aqui, ele vai salvar elas. Então, se você colocou as suas variáveis, assim como o token do teu Slack, ou o Telegram Chat ID e o Telegram Token, lembre de não versionar esse arquivo, beleza? Então, basicamente, a gente vai fazer o deploy sim dessa lambda. Então, a gente consegue ver aqui que a gente tem uma lambda function, uma lambda function role, uma lambda function schedule e uma permission de schedule, ok? É basicamente o que a gente quer realmente fazer deploy aqui. Então, vou dar um yes e vou fazer o deploy. Basicamente, isso aqui vai subir uma stack de CloudFormation na nossa conta da AWS e vai fazer o deploy dessa lambda, ok? Então vamos aguardar uns minutinhos até que essa lambda ela é deployada na nossa conta da AWS. Bom, depois de um tempinho o nosso deploy aqui foi feito, então vamos lá para a nossa conta da AWS para visualizar como que ficou essa lambda e onde é que ela está. Bom, aqui eu vou nas minhas lambda functions, eu tinha deixado aberto, então vocês podem ver que lambdas estão 0. Se eu der um F5 aqui, basicamente a gente consegue já visualizar a nossa lambda. Se eu entrar aqui dentro da minha lambda, eu vou conseguir ver que eu tenho basicamente a minha lambda, eu tenho um event bridge aqui, que é quem vai trigar essa lambda com aquele cron que está já pré-definido. Se eu vier aqui em code, a gente não vai conseguir ver o código, basicamente porque o código ficou um pouco grande, então ele não é mostrado aqui. E se eu vier aqui em teste, se eu tivesse definido as variáveis de ambiente para minha lambda, a gente já ia conseguir visualizar aqui no Slack que eu tenho, basicamente, as informações, né, que essa lambda vai enviar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher essas informações sensíveis, vou fazer o deploy novamente e vou voltar aqui para mostrar para vocês o teste dessa lambda, ok? Pessoal, então eu já fiz o deploy da minha lambda aqui novamente, coloquei os valores do meu Slack, eu coloquei os valores do meu Telegram e agora a gente vai testar essa lambda. Como vocês podem ver aqui, o último billing aqui meu era às 10h10 da manhã, então eu vou vir aqui na minha lambda e vou disparar um evento de teste. Assim que eu disparar esse evento de teste, basicamente a gente vai receber uma mensagem no Slack e uma mensagem no Telegram. Então se eu vier aqui, basicamente agora eu acabei de receber uma outra mensagem aqui no meu Slack falando o meu billing atualizado, ok? Se eu mostrar para vocês aqui no meu Telegram também, eu acabei de receber essa mensagem, então eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente no Telegram fica nesse formato aqui. Depois eu vou colocar um print para vocês verem como que é. E a gente já tem os nossos custos acompanhados diariamente utilizando essa lambda.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva que você vai me ajudar bastante. Se você quer ver mais conteúdo como esse, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver. Valeu e é nóis!